E a gente inicia agora Marcos capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então voltou Jesus a ensinar, e ele assim o fazia na beira-mar. Reuniu-se uma numerosa multidão junto a ele, de modo que Jesus entrou num barco onde se assentou, e afastando-se da praia, todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim, Jesus lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas. No decorrer de todo o seu ensinamento, ele disse o seguinte: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Então vieram as aves e comeram a semente. Outra caiu num solo rochoso, um solo aonde tinha pouca terra e embaixo tinha rochas. Logo aquela semente nasceu, e visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Fruto que vingou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus então acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto dele com os 12 começaram a interrogar a Jesus a respeito das parábolas. Então Jesus lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como vocês vão compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando as angústias, em chegando as perseguições, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, aqueles que foram semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela totalmente infrutífera. E os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Veja, queridos, como esse texto ele é um texto muito explanado, conhecido, mas ele tem para mim e para você um ensino especial do Senhor Jesus. Jesus tinha prazer em ensinar, e uma das formas que o Senhor Jesus ensinava era através dessas parábolas ou dessas ilustrações ou imagens ou
É como não tinha televisão na época, ele usava dessas histórias corriqueiras e ele pegava exemplos do dia a dia das pessoas para criar imagens na mente das pessoas, a fim de que quando elas lembrassem daquela cena, se lembrassem daquela imagem, elas pudessem aprender a palavra, aprender o mistério do reino, aprender os desejos e desígnios de Deus. E o Senhor Jesus falava de uma maneira que a todos, a fim de que todos pudessem perceber o seu ensino e ninguém ficasse sem compreender aquilo que ele desejava. Então ele ensinava, e ele começou a ensinar falando a respeito de um semeador. Ele começou a ensinar falando a respeito de um semeador. Um semeador era um homem que lançava a semente à beira do caminho, lançava a semente na terra, lançava a semente a fim de que ela pudesse produzir frutos. Esse sempre foi o desejo de Deus para mim e para você, que a gente produza frutos para o reino, frutos para a glória dele. Então esse semeador sai a semear. E é interessante que você observar a resposta que a terra dá a esta semente. Porque a semente é uma semente boa, é uma semente de alta qualidade. A semente que o semeador está semeando é uma semente que vai produzir 30, 60 e 100 por um, e ela tem nela o poder da vida. Só que aqui a gente observa que o Senhor Jesus, ele ensina dessa forma, e ele está querendo dizer para mim e para você que a maneira como o nosso coração recebe a palavra dele é que vai demonstrar se a gente vai frutificar como deseja Deus ou não. Imagina Jesus sentado sobre o barco, olhando aquela multidão toda, era muita gente, e ele está falando dos mistérios de Deus, ele está falando das coisas que procedem do coração de Deus para o coração do ser humano. E ele observa a multidão e ele diz assim: alguns vão simplesmente não dar valor ou o valor necessário para aquilo que eu estou falando. É como se existisse no coração de alguns já um certo, não preconceito somente, mas uma certa resistência. A minha palavra vai cair e eles não vão agasalhá-la. Eles não vão recebê-la com o coração totalmente aberto. Ela vai ficar assim à beira do caminho. O meu ensino, porque Jesus, ele não ensina uma religião. Jesus, ele ensina eu e você a viver como um homem, como uma mulher que possui dentro de si os desígnios e propósitos de Deus para nós nessa terra. Só que ele está dizendo: alguns não receberão, não acolherão essa mensagem. Eles simplesmente as colocarão de lado. A minha palavra, o meu ensino, não vai ser o centro da vida deles. A minha verdade, os desejos de Deus, não vão ser acolhidos e vividos por estes. Eles vão simplesmente ouvir, colocar à beira do caminho e vão deixar ali, só como uma palavra. A estes, Satanás, quando visitá-los, porque ele vai visitar, ele vai roubar o estilo de vida que Deus deseja no coração destes, porque eles simplesmente não acolheram aquela mensagem. Ele fala de um segundo solo, que é o solo rochoso. É de uma pessoa que, logo que
ele ouve o Evangelho, ouve os princípios de Deus, da vida de Jesus, ele ouve a mensagem do reino, ele logo recebe aquilo com aquela alegria. Ele diz: uau, que coisa gostosa, que experiência maravilhosa, que verdade grandiosa. E ele está recebendo aquela palavra como se fosse com tão grande alegria, como se fosse a mensagem que inundaria a sua vida de esperança, de um viver novo, dizendo assim: puxa, por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não recebi essa mensagem antes desse Deus que cura, desse Deus que faz milagres, desse Deus que tem propósitos para mim? Mas essa pessoa é uma pessoa que não tem raiz. A resposta para a realidade do que ela está vivendo é uma resposta que, quando vêm as perseguições, quando chegam as lutas, quando chegam as pressões que o próprio estilo de vida de uma pessoa que serve a Jesus tem, essa pessoa diz assim: eu não vou me comprometer com isso, ao ponto disso gerar um incômodo para mim, porque a minha vida, eu gosto dessa mensagem, eu a observo com alegria, eu gosto de como Deus se move, da maneira como os milagres acontecem, mas eu não tenho raiz nisso. Eu não vou permitir que a minha vida seja transformada, porque se eu permitir que a minha vida seja transformada, o que vai acontecer? Eu vou ter que aceitar as mudanças que esse Evangelho, essa palavra está trazendo. Então vem a perseguição, vem a cobrança do mundo, vem as imposições que dizem assim: agora você está querendo viver como um homem, uma mulher que tem um novo estilo de vida. Então a pessoa, ela não se compromete com isso porque ela não se permitiu deixar se acolher pela mensagem do Evangelho. Há um terceiro solo, há uma terceira ministração, há uma terceira porção aonde essa palavra cai. Ela cai entre espinhos, espinhos que sufocam. O Senhor Jesus, que está dizendo que esses espinhos são os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, as ambições da vida. Elas têm a capacidade de, esses espinhos, cuidados do mundo, fascinações de riqueza, ambições que surgem na alma, são capazes de sufocar a palavra, fazendo com que a vida dessa pessoa se torne infrutífera. E aqui, queridos, a gente tem que observar um detalhe fantástico, porque o semeador, ele anuncia a pureza. A palavra anunciada, como nós já dissemos, ela é carregada da expressão do desígnio, do desejo do próprio Deus. Só que ela, primeiramente, não é acolhida. É como se a pessoa desse aquela resistida e não a colocasse no centro da sua vida. Tem uma segunda observação que o texto está dizendo, que ela é acolhida inicialmente, produz uma alegria, uma euforia, uma ministração, é meio assim, é como se fosse na pele. Ela não é capaz de entrar nas raízes lá dentro da alma. Dá aquela sensação gostosa, mas ela não é absorvida no caráter, na consciência, num posicionamento de mudança. Agora existe um terceiro
ciclo onde essa mensagem está sendo derramada. É no coração de pessoas que ouvem, mas essas pessoas, elas estão fascinadas com os cuidados do mundo, fascinadas com a riqueza, com as ambições. A riqueza, cuidados do mundo e ambições, coisas que nascem na alma do ser humano, que concorrem contra a palavra. São capazes de dizer para mim e para você, que está me ouvindo aí, olha, a vida e o viver de Cristo em você deve ser algo não tão integral, não tão completo. Você tem que viver mais ou menos o processo. A Bíblia diz assim que essas fascinações, esses cuidados, essas ambições têm o poder de apagar a luz, como espinhos. Apagam a luz. Fazem com que a vida do Evangelho não se manifeste completamente através da minha vida e da sua vida. E existem aqueles que finalmente recebem, ouvem e frutificam a 30, 60 e 100 por um. Estes são aqueles que entenderam o poder da palavra. Esse texto às vezes é usado para as pessoas dizerem assim, não, eu recebi e eu vou multiplicar na evangelização 30, 60 e 100 por um. Mas isso aqui é muito mais profundo. Porque o que o Senhor Jesus está querendo ensinar aqui nesse texto, está querendo dizer para mim e para você, olha, se vocês se abrirem, acolherem, permitirem que o meu ensino, porque as minhas palavras, elas procedem do Pai. O meu ensino é a verdadeira comida, verdadeira bebida. O que eu falo vem daquele que me enviou. Se vocês se permitirem acolher, ouvir, desejarem de coração se abrirem para aquilo que eu estou ensinando, sabe o que vai acontecer com vocês? A vida de vocês vai se ampliar a níveis de 30, 60 e 100. Isso aqui é algo pessoal, é uma transformação que se inicia de crescimento interior, no seu espírito, na sua maneira de compreender, na sua maneira de entender, ao ponto de você se tornar um homem completo em Cristo Jesus. Completo em Cristo Jesus. O chamado de Deus é que a gente seja completo em Cristo Jesus. 30, 60, 100 por um. É isso que Deus deseja. Deus deseja que você esteja aberto, acolha, receba com disposição a palavra do Evangelho, que é o próprio Jesus. Acolha o modo de viver de Jesus. Por isso todos têm ouvidos e todos devem ouvir. E para todos é anunciado a palavra. Você vai ver que esses 4 grupos de pessoas, todos estão ouvindo. A multidão está ouvindo, mas todo o mundo e toda a terra, a eles é dado o conhecimento dos mistérios do reino. Aqui existe uma questão que às vezes as pessoas não compreendem. Elas pensam assim, porque Jesus diz assim, olha como o Senhor Jesus diz, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Por quê? Por que aos discípulos era dado conhecer o mistério do reino de Deus? Mas os de fora
Tudo se ensina por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Você acha que Deus não deseja que as pessoas se convertam? Algumas pessoas leem esse texto e não compreendem. Pegam esse versículo e pensam que Jesus está dizendo assim: não, eu estou contando as ilustrações de uma maneira que eles vão ouvir as ilustrações e o meu ensino e eles não vão compreender, e ao não compreender, ao não entender, eles não vão se converter e não vai ter perdão para eles. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. De fato, Jesus está dizendo assim: o que eu ensino para todos. Só que alguns, eles vão acolher. E quem acolher, quem abrir a alma, vai perceber. Todos estão ouvindo, todos estão vendo, todos estão percebendo a ministração. Mas aquele que de coração acolher, não deixar à beira do caminho, aquele que de coração acolher, não ser um homem ou uma mulher que se permite a ter um coração endurecido ao ponto de não permitir que a graça e a profundidade da vida de Jesus entre na alma. Se ele não se permitir a isso, se ele se permitir a ficar à beira do caminho, ou ter um coração endurecido, ou se permitir ficar como alguém que é fascinado pelas riquezas, fascinado pelas coisas do mundo, fascinado pelas coisas que estão aí ao redor, ele não se permitir acolher, o que vai acontecer é que eles vão ver e não perceberão, porque até a atitude de ver é uma atitude de decisão. Eles vão ouvir, mas não darão ouvidos. E porque eles ouvem e não dão ouvidos, porque eles veem e não querem ver, eles então desejam não se converter. Por que eles desejam não se converter com essa postura de rejeição? É porque o desejo deles é não frutificar a vida de Jesus. Porque frutificar a vida de Jesus gera compromisso, gera a inteireza de colocar todo o coração entregue num novo estilo de vida consciente, aonde eu e você vamos buscar a plenitude de Deus para nós, que é Cristo. Quando Jesus diz assim: vocês não estão entendendo a parábola? Essa aqui é uma parábola básica. Olha, para vocês que estão comigo, eu vou fazer com que vocês entendam. Quem anda comigo vai entender os mistérios do reino. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Qual é o mistério do reino de Deus? O mistério do reino de Deus é Cristo em vós. É Jesus 30, 60, 100% em mim, em você, ouvinte, em nós. O mistério de Deus que estava oculto e que foi manifestado aos filhos, que é revelado pelo Espírito Santo, por meio dos apóstolos, dos profetas, que é por meio do próprio Jesus. Ele está dizendo assim: o mistério é este, é que todos os homens que acolhem a mensagem do semeador, que anuncia a palavra da verdade, este homem, esta mulher, quer gentil, quer grego, quer romano, quer judeu, ele passa a ser co-herdeiro do mesmo corpo de Cristo e passa a participar das promessas de Cristo e passa a ser um com Jesus Cristo. Por isso ele cresce, a sua vida se expande, o seu ser como homem, como mulher, se torna
Um homem, uma mulher que se expande de 30, de 60, de 100, se torna um homem completo em Jesus. Por isso Jesus estava anunciando essa palavra e as pessoas estavam ali ouvindo os mistérios do reino. E ele está dizendo aos seus discípulos: alguns serão como homens e mulheres que não acolherão. Vai ficar à beira do caminho, logo vai vir Satanás, logo vai vir uma distração e vai roubar a palavra. Outros não se permitirão deixar visitar nas suas entranhas e não se comprometerão. Será algo muito superficial. Vão estar lá, vão cantar, vão estar até com linguajar evangeliquez, vão até dar oferta, dízimo. Vão ser pessoas que se vestem como qualquer outro evangélico, ou qualquer outro que tem até aquela expressão de alegria, mas não possui raízes profundas. Outros estarão em comunidade celebrando, se alegrando, mas estarão fascinados com as riquezas, estarão sendo sufocados pelas coisas e fascinações da vida. Eles não se permitirão receber a luz da verdade e por isso não frutificarão. Mas tem enfim tem um solo, enfim tem um homem, tem uma mulher, tem um homem e uma mulher que se abre, e ao se abrir se torna conhecido e conhecedor dos mistérios do reino. Que mistério é esse, pastor? Cristo em nós, esperança da glória. Este homem, essa mulher produz 30, 60, 100 por um e se torna um homem, uma mulher que frutifica como Deus deseja. Esse é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao 20. Amanhã continuaremos aprendendo o Evangelho aqui na Essência. Que você possa compartilhar, que você possa ler o Evangelho comigo e juntos aprender do próprio Jesus. Que Deus abençoe a sua manhã. Eu termino agora a programação, a gente vai entrar nos sucessos da Essência e que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu orar por você, Pai. Que a postura do nosso coração seja de estar sempre acolhendo os teus ensinos. E o Senhor, que é a palavra, habite de maneira rica em nós, ao ponto de conhecermos a profundidade, a largura, a extensão, a grandeza, a abrangência do teu amor que se revela em Cristo. E conhecendo assim o Senhor, sejamos transformados de glória em glória, de glória em glória, até a imagem daquele que nos chamou a viver todos os benefícios do reino. Assim oramos gratos. Abençoa os meus ouvintes. Amém.